Vamos lá. Quando a Larissa fez esse convite, a proposta era poder entender, né, se melhor esse universo de intervenção, por que falar de intervenção, por que falar tanto com vocês pais, e o quanto vocês são essenciais nesse processo. Meu nome é Karina, sou terapeuta ocupacional, atualmente sou formada há 16 anos, né? Faço mestrado em estudos da ocupação no FMG. Hoje eu faço a pesquisa com crianças de 3 a 5 anos, com o objetivo de entender como que as atividades de vida diária, né, interferem, né, nessa questão do processamento sensorial e na comunicação das crianças. Hoje faço atendimento no consultório, domiciliar, nas escolas, online, de todas as formas, né? Então, tive a oportunidade de fazer a pós-INTEA, o modelo de Denver, o introdutório, formação em reabilitação neuropsicológica, tem uma caminhada e continuo aprendendo cada dia mais, né? A gente ainda está nessa aprendizagem. Então, a minha pesquisa, ela tem como objetivo um estudo sobre o desempenho das crianças com transtorno do espectro autista nas atividades de vida diária. Então, são crianças de 3 a 5 anos, para entender o porquê que essas crianças, mesmo sendo um dos principais objetivos dos pais, né, ter essa independência nas AVDs, mas ainda é uma grande dificuldade delas serem realizadas em casa. Então, quero entender um pouco melhor desse trabalho. Eu tive a oportunidade de entrevistar 60 pais e foi muito rico. Por esse motivo, me fiquei muito tocada, né? Porque eu tive a oportunidade de lidar com várias realidades familiares no ambiente domiciliar, online, em APAE, no consultório. Então, foram diversos contextos e esses contextos puderam me trazer refletir que é uma pesquisa que não vai atingir somente um público do mestrado para um título acadêmico, mas poder pensar a questão do transtorno do espectro autista por uma questão de saúde pública, por uma proposta mais ampla, e nesse sentido eu fiquei muito tocada, foi um dos motivos que eu falei para a Larissa, porque eu vi quantos pais têm uma dificuldade de fazer esse trabalho em casa, né? E nesse sentido, a gente só vou falar rapidamente o que é o transtorno do espectro autista, né? Então, segundo o DSM-5, ele vem trazer prejuízos persistentes na comunicação social recíproca, na interação social e ou comportamentos repetitivos e interesses restritos. Na interação social, ele vem trazer isolamento, pouca reciprocidade, iniciativa, falta de empatia social ou emocional. E o terceiro comportamento, né, comportamentos atípicos, que são preferência por objetos e baixa atenção à pessoa, flexibilidade e rigidez nas rotinas, pouca imitação. E foi introduzido no DSM-5, né, sinais de hiporreatividade e hiperreatividade a estímulos sensoriais. Esse é o DSM-5. Então, a gente considera essas três características fundamentais para a gente entender o diagnóstico do autismo. Nesse sentido, hoje a etiologia ainda é desconhecida, a gente tem de 35% a 40%, né, são fatores genéticos, mas de 60% a 65% são fatores ambientais, peri e pós-natais. Considerando a taxa de prevalência, hoje a gente tem uma taxa muito alta, né? Uma a cada 54 crianças são diagnosticadas com autismo, sendo uma prevalência maior em homens, né? Nos meninos, cada 4 meninos, a gente tem uma menina. E há uma variação por raça, então não é tão só definido branco, negro, não tem essa especificidade. E aí eu gostei muito desse quadro para a gente ter uma noção do quanto essa prevalência ela foi alterada, né? Assim, em 2004 a gente tinha uma em cada 166 crianças. Em 2018, uma em 59. Então a gente vê uma crescente e nesse sentido uma maior preocupação dos pais, uma maior preocupação da saúde pública, uma maior preocupação em compreender o que é fazer intervenção nas crianças, por que intervir. E aí eu gosto muito de trazer esses dados, porque nos traz um panorama, né? Aqui parou em 2018, mas já temos os dados de 2020, que é de 1 a cada 54. Então, nos traz um panorama do quanto a gente precisa pensar, discutir e falar sobre autismo, né? E de forma científica, de forma clara, direcionada para facilitar esse entendimento para todos os pais. E diante disso, como é que é feito esse diagnóstico do autismo, né? O diagnóstico ele é essencialmente clínico. O que que é isso? É a parte de uma anamnese que pode ser feita com o psiquiatra, o neuropediatra, e vai ser feita a parte de avaliação clínica curada, observação e questionários padronizados. Então, hoje a gente já tem o MCHAT, a CARS, que são feitos no próprio consultório, né?
começa com o médico que faz esse diagnóstico, mas depois ele também vai passar para os outros profissionais que vão fazer avaliações mais específicas, né? A questão do perfil sensorial, habilidades funcionais, entender vídeo que os pais vão mandar para poder entender melhor como é que era essa criança no início, né? Se eles percebiam alguma dificuldade, se essa criança olhava, tinha contato visual, se ela interagia, se ela conversava, tinha atraso na comunicação. E aí o que eu escuto muito dos pais, já começam as barreiras no diagnóstico, porque às vezes não tem não foi fácil identificar esse diagnóstico. Então, desde o início, a caminhada dos pais, já tem vários artigos, né? Vocês vão ver que todos os slides vão ter referências bibliográficas, exatamente para mostrar que já existem barreiras para diagnosticar o autismo hoje, no sentido de os pais precisam passar por vários médicos, precisam passar por vários profissionais. As crianças nem sempre são diagnosticadas no primeiro dia, as crianças são diagnosticadas na primeira consulta, demoram meses. E o que eu tenho foi muito falado na questão da minha própria entrevista do mestrado, que muitas crianças, os pais já percebiam sinais com 6 meses ou 1 ano de idade, e de repente foram diagnosticadas com 3 anos. E nesse período, muitas escutaram de neuropediatra que era preciso esperar para não fazer intervenção. Então, muitos pais já chegam machucados, né? Então, a gente precisa falar disso, que o diagnóstico ele precisa ser mais pontual, mais específico, por profissionais capacitados, que vão trazer respostas mais diretivas, né? E diante do diagnóstico, junto com essa equipe do médico, a gente vai ter o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, podemos ter, né, a nutricionista, e vai ter a avaliação neuropsicológica, que vai ser feita pelo neuropsicólogo. Então, todo o tratamento ele é muito complexo. Quando a gente pensa que é um transtorno que afeta a sequência e a qualidade do desenvolvimento, eu preciso ter uma complexidade também de profissionais. Então, um assunto complexo, ele precisa ser tratado de forma também e abordado com todo esse cuidado, né? E diante disso, a gente também tem várias comorbidades que a literatura aponta, transtornos de ansiedade, toque, depressão, TDAH, deficiência intelectual, doenças genéticas, comprometimento motor. E aí muitos pais, eles continuam nessa busca porque nem sempre somente o diagnóstico é feito só com autismo. E isso vai interferir, gente, profundamente depois nas intervenções que são feitas em casa. Se eu tenho uma criança com diagnóstico de autismo e com deficiência intelectual, eu vou ter respostas e atuações diferentes de uma criança que tem TDAH. E é preciso, então, ser feito sempre essa consulta com esse olhar apurado e com essa avaliação bem detalhada, exatamente para que sejam feitas intervenções com respostas pontuais, né? E aí, cada vez mais que esse atraso no diagnóstico vai aumentar a complexidade e tornar mais difícil o diagnóstico, porque quando a gente fala em espectro, a gente está falando numa variação de sintomas, né? E aí, só trouxe esse quadro para vocês verem que no DSM-4 existia vários diagnósticos de autismo. No DSM-5, ele já concentrou apenas no transtorno do espectro autista. E aí ele define, né, nível 1, nível 2, nível 3. Muitas pessoas ainda ficam querendo, chegam no consultório e falam, mas o meu médico falou que é nível 1, Karina. O que é nível 1, né? Significa que é uma criança que precisa de pouco suporte naquelas 3 áreas que eu citei lá em cima, que é na área de comunicação, de movimentos repetitivos, né? E aí a gente percebe que aquilo leve nem sempre é tão leve. Eu sempre falo com os pais, a gente precisa estar atento o que é leve, o que é moderado, o que é severo. O moderado eu já necessito de mais suporte. E no severo eu vou necessitar de um suporte praticamente em todas aquelas áreas, né? E aí, o CID-11, que é por onde nós definimos, né, o transtorno, que vai ser ainda para 2022, mas eu acho que é importante a gente falar coisas atualizadas, ele já vem dizer que o TEA, ele vai ter o diagnóstico de com comprometimento leve ou ausente da linguagem, ou com comprometimento de deficiência intelectual. Ou seja, porque a literatura já aponta que já de 30% a 70% das crianças, elas têm comorbidades associadas. Então, isso aqui é muito importante para a gente poder acompanhar, né, e entender. Então, futuramente, em 2022, além de ter o diagnóstico de autismo, ele vai ter um diagnóstico complementar,
que é sem o comprometimento, ou com o comprometimento leve, com a ausência de linguagem funcional, ou com linguagem funcional, e isso tudo vai facilitar cada vez mais a compreensão de quem é essa criança. Então, eu já falei sobre isso, né, dos níveis de suporte, e aí eu queria começar com essa anamnese básica, mas para a gente poder pensar a nossa conversa. Ao se encontrar com o médico, os pais do João fizeram muitas perguntas aos profissionais sobre o seu futuro. Os pais perguntavam se João seria capaz de conseguir um emprego, viver de forma independente, ter uma namorada, participar de todas as outras atividades que a maioria dos outros indivíduos experimenta. Perguntaram ao médico da família sobre o futuro do João e o que deveriam fazer para planejar sua vida. O médico não tinha muitas respostas para eles. E vamos colocar esse médico como nós profissionais. Quantas vezes a gente não tem nenhuma resposta? Ou a gente fica na escuta, no acolhimento, porque são perguntas que estão dizendo do futuro. E nesse momento, a gente precisa focar nesse agora para fazer uma intervenção eficaz. E diante de todas essas angústias, a gente precisa cuidar não só da criança, mas da família. Por isso, para mim, ficou cada vez mais forte que o trabalho ele não é só focado e direcionado para a criança. Muitas das vezes a criança está muito, ou adolescente, estou falando criança, mas eu estou direcionando a todas as pessoas com autismo, tá? E o que a gente percebe? Que os pais são muito, nesse momento, muito mais dolorido do que a criança, eles estão muito amparados, porque eles fazem natação, ecoterapia, estão com diversos outros profissionais. Então, essas perguntas que são feitas, né, me fez lembrar daquela música, né? E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. Mas o futuro está com muitas perguntas, né? E isso traz para a gente que, né, e continua a música, que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E aí eu vejo vocês pais como né, um astronauta no meio de tudo isso, tentando equilibrar que de repente a criança está bem numa área, aí passa alguns meses, a criança tem um déficit na outra área, hora da linguagem, de repente começa as questões sensoriais, e aí mistura tudo, e vocês pais olham para a gente, profissionais, não tem hora querendo só um abraço. Eu falo que nessa pandemia, o coração da gente fica um pouco, não é que ficou frio, mas quantas vezes eu acolhi os pais com um abraço, né? Pela oportunidade de falar, olha, daqui para frente é uma outra caminhada, daqui para frente a gente vai caminhar junto, né? E vocês pais são essenciais nesse processo, né? E aí fica aquele tanto de pergunta, porque vocês trazem para a gente somente a ponta do iceberg, mas no fundo, tudo aquilo precisa também ser considerado. Por isso a importância de uma avaliação bem feita, uma avaliação que vai explicar, dentro do marco do desenvolvimento, o que que essa criança, esse adolescente, ele precisa ser trabalhado? Quais habilidades estão tendo dificuldade? Quais habilidades não fazem parte hoje do repertório dele, dentro, considerando a idade, né, cronológica? Porque muitas das vezes a gente faz a avaliação e o marco do desenvolvimento está muito diferente. Então, vocês pais chegam com a gente com a ponta do iceberg e nós profissionais temos uma responsabilidade imensa de considerar a fala de vocês, de interpretar, de facilitar, de ser facilitado, mediador nesse processo, né? Eu considero que o nosso papel cada vez mais é caminhar ao lado de vocês. Não há um saber pronto, né? É um saber que é construído diante dessa pergunta. E aí, por isso a importância das pesquisas sistematizadas, porque o autismo, ele traz, para vocês trazem para a gente, se ele só não fala, Karina, mas ele só não fala, depende da idade, porque uma criança com 1 ano que só não fala é diferente de uma criança de 5 anos que não fala, né? Como eu escutei de uma mãe de um adolescente, 12 anos, e ela traz assim, não, ele dorme comigo todos os dias, mas 12 anos não é compatível, é diferente de uma criança de 2 aninhos, 3 anos, e aí tudo isso são perguntas que a gente precisa trazer e para vocês pais, e para a gente pensar junto, qual é hoje, então, a necessidade? É o medo, é o cansaço, é distúrbios alimentares, é ansiedade, é sensibilidade, é incompreensão das normas e regras do convívio social, é outras comorbidades, é o estresse, ou seja,
vocês pais trazem para a gente um recorte daquilo que vocês estão sentindo, e nós precisamos ampliar, né, esse entendimento para poder demarcar melhor quais são os sintomas e para fazer as melhores intervenções. E aí eu trouxe esse gráfico, que é de um estudo que eu gosto muito, que ele fala da importância da neuroplasticidade, né? E aí as primeiras experiências, elas são cruciais na formação e na poda sináptica. Se a gente pega esse gráfico, não sei se vocês vão conseguir ver minha seta, mas com uma criança de 1 ano, a gente está no auge do desenvolvimento da linguagem expressiva, da linguagem receptiva, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento, organização, as funções cognitivas começam lá por volta dos 4, 3 aninhos, ou seja, nós precisamos intervir o quanto antes, exatamente porque o nosso cérebro está igual uma esponjinha. E aí os nossos neurônios, eles estão se comunicando de forma intensa. E por isso que a gente fala que o trabalho precisa ter continuidade em casa, porque a gente está falando de uma intensidade de intervenção. E aí, quando a gente tem um trabalho que é só focado no consultório de uma TO, uma vez por semana, a fono uma vez por semana, são 2 horas. E a literatura vai trazer para a gente de 15 a 60 horas, ou de 15 a 20 horas, desculpa. E aí, essa intensidade, ela precisa ser contínua. Quem vai dar continuidade? São vocês pais. Então, esse gráfico, depois ele vem trazer, né, lá, com 15 anos, a gente já diminui, mas não significa, antes a gente tinha aquela mentalidade que a gente aprendia até certa idade. Não, a gente vai aprender até nossa idade, né, envelhecer. Mas a gente vai ter dificuldade, porque o nosso cérebro, ele é plástico nessa hora. Então, se eu aprendo inglês com uma idade de 15 anos, é diferente de aprender com uma idade de 70, mas eu vou aprender. E aí é muito importante a gente compreender o desenvolvimento do cérebro humano e compreender o desenvolvimento de cada idade para a gente poder ser coerente com vocês pais naquilo que vocês estão trazendo. E aí, avançando, a gente tem vários estudos. Eu trouxe alguns estudos aqui falando de atividade de vida diária, a rotina das famílias, porque são estudos que, né, recentes, 2015, 2018, que vão trazer para a gente, apontando o quanto hoje o trabalho não é só focado nas crianças ou no adolescente, precisa ser trabalhado, né? E aí, avançando, eu trouxe esse artigo, que é uma revisão sistemática, ele fala dos benefícios da intervenção precoce para a família, né? E um ponto que esse artigo traz, ele é da revista Educação Especial, de 2018, ele faz uma busca de 2005 a 2016, então são 11 anos, né, buscando artigos para tentar evidenciar os benefícios da intervenção precoce para as famílias com TEA, e aí ele traz alguns benefícios que são muito importantes, que é o bem-estar para a família, qualidade de vida, desenvolvimento de competências, melhoria do conhecimento da informação obtida, maior promoção e participação, envolvimento das famílias em todo o processo de apoio. Parece óbvio isso que a gente está falando, mas até a gente conseguir o engajamento da família e que ela possa se beneficiar de todos esses objetivos que o artigo está trazendo, eu percebo que é uma caminhada. Então, os pais que estão comigo, que chegam pela primeira, né, assim, estão iniciando o tratamento agora, acabaram de receber o diagnóstico, estão ainda muito na dor, ainda não sabe se fica se participa da sessão. Você tem que participar da sessão, é você quem tem que aprender, você vai reproduzir isso em casa. Então, hoje os pais, eles entram para a sessão, eles são orientados, os pais brincam na sessão, os pais vão para as atividades, né, atividades de vida prática, quando são feitas na rua, e aí, por quê? Porque nesse momento são os pais que vão dar continuidade. E aí esse artigo vem trazer para a gente que quanto mais cedo iniciar a intervenção precoce, maiores serão as possibilidades da criança se desenvolver, sendo necessário ter um enfoque no desenvolvimento, no contexto e que sustente nas práticas centradas na família. Qual a importância de falar de contexto, gente? Eu sempre dou esse exemplo. Eu tinha um adolescente que eu fui atravessar a rua com ele, e quando eu atravessei a rua na cidade, ele parou no meio da escada, a gente descendo da clínica, e ele não continuou. E eu não entendia esse movimento, por que que ele não andava, né? E aí, quando eu fui conhecê-lo na cidade, a casa, ele morava na zona rural. Então, esse contexto, ele é completamente incoerente com a realidade dele.
Então, nós profissionais precisamos fazer uma avaliação do contexto. Como é que é esse contexto? Onde é que a criança mora? Quais são as atividades que faz parte? Quais são as atividades culturais? Os valores dessa família? O que que essa família gosta? Porque não adianta, quantas vezes eu escuto dos pais assim, foram feitas propostas muito interessantes no consultório. Chega na minha casa, Karina, dá tudo errado. Então, por que que dá tudo errado? Eu percebo que há uma distância entre aquilo que nós profissionais falamos no consultório e uma coisa que para mim foi muito forte da pandemia, porque eu pude visitar a casa dos pais, eu estava online, eu fui para o banheiro fazer Pode intervenção, eu fui para a intervenção na cozinha, fazer lanche, pude fazer vai para oportunidade de cá. fazer com a criança ou com o adolescente saídas. Porque esse ambiente de vida diária, hoje, ele é um ambiente essencial para vocês poderem trabalhar tudo que precisa ser trabalhado, né? Então, essas oportunidades, elas vão ser proporcionadas pelos prestadores de cuidados no dia a dia, além de promover aquisição e competências comportamentais e desenvolvimento das crianças. Eu falo um pouco rápido, vou respirar, eu não estou conseguindo escutar nada. Se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão, pode abrir o microfone para falar, viu, pessoal? E Então, hoje é fundamental o trabalho em equipe, gente. Família, escola, equipe multiprofissional, professor de natação, professor de ecoterapia, neuropediatra, psiquiatra, porque a gente precisa conversar. E a gente precisa sair desse mundo que somente é responsabilidade da terapeuta ocupacional, que é responsabilidade só da fono, comunicação. Então, a gente precisa falar de uma forma mais transdisciplinar, né? E aí, o trabalho centrado na família, ele é ecológico, ele transcende esse lugar do consultório, porque eu preciso generalizar essas habilidades, eu preciso ensinar, eu quero biscoito, mas não é para ele falar eu quero biscoito na minha sala, é para ele chegar no restaurante, ele chegar no recreio da escola, ele chegar no contato na casa do amigo dele, de um adolescente, e falar, eu estou com fome, eu quero biscoito. Então, quando a gente dá voz, quando a gente proporciona, né, oportunidades para que eles se desloque, né, saia desse ambiente, é exatamente para ampliar esse repertório de habilidades. Então, essa transdisciplinaridade é um modelo de trabalho em que os profissionais de diversas áreas vão integrar seus saberes para corresponsabilizar a equipe, né? E aí as famílias vão se tornando mais potentes. Um dos pontos que eu achei fantástico dessa pandemia foi que os pais viraram coterapeutas potentes e muitos já chegam no consultório quando mostram os vídeos, falam: olha, Karina, eu errei, foi aqui, eu podia ter feito dessa forma. Então eu vejo a riqueza que é para vocês pais quando vocês ganham essa força para poder falar, para poder dizer o que vocês estão fazendo, se está certo, se foi difícil, né? Então, cada vez mais o pai, vocês pais precisam ser capacitados e falar para profissionais. Não, eu escutei recentemente aqui, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, mas também trabalho em Itaúna, recebo vários pacientes da região Centro-Oeste, e escutei de uma mãe assim: ai, Karina, não tem como, na minha cidade a TO não deixa ele entrar na sala. Eu pego minha criança, entrego para ela, ele entra chorando e volto para minha casa e eu não sei nada o que aconteceu. Aí eu disse para ela: não é o trabalho adequado. Então, esse trabalho transdisciplinar, a gente está querendo somar os outros profissionais, mas a gente também precisa estar com profissionais que são coerentes com a abordagem que a gente está utilizando. Então, os profissionais devem trabalhar em conjunto com as famílias para criar objetivos, desenvolver planos individualizados, implementar práticas que abordem as preocupações e prioridades daquela família. Eu tenho família que tem como prioridade tirar a fralda. Mas essa criança, ela não tem contato visual, essa criança não tem imitação, não tem linguagem receptiva, não tem linguagem expressiva. Será que agora é a hora de tirar a fralda? Eu tenho um adolescente que o sonho da mãe é que ele tenha uma empresa, mas é um adolescente que está no terceiro ano, com atraso nas habilidades acadêmicas, com dificuldade de socialização, tem dificuldade de ir numa padaria. Então, a gente precisa ser coerente com as prioridades, com a realidade daquela criança. Eu falo muito da expectativa e da questão da realidade. Então, eu preciso reconhecer o funcionamento dessa família para promover o desenvolvimento de competências, reconhecendo e aproveitando os seus pontos fortes e capacidades. Eu tenho aprendido, né? Nesses 16 anos, cada dia eu aprendo mais, mas a gente sair desse lugar de ver só os fracassos. A gente precisa ver aquilo de bom. E, inclusive, os pais.
Eu vejo muitos pais muito negativos, assim, não vai dar certo, para quem ensinar isso? Se ele socializar na escola tá bom. Não, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, a gente precisa olhar para o meu filho, para o filho de vocês, e falar: olha, ele pode ir além, ele consegue. Então, nesse sentido, até a nossa postura com vocês pais, ela precisa ser modificada o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente carrega muitas crenças limitantes de que, ele tadinho, ele não consegue, ele não pode, não vai dar certo. Então, nós precisamos também mudar essas crenças para que a gente possa alcançar as famílias, né? Então, esse conceito de ambiente natural, ele refere a atividades que surgem no cotidiano da família, que são fonte de oportunidades relevantes, significativas para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Eu tenho escutado muito assim, mas Karina, a gente não está podendo sair, a gente está restrito de atividades de lazer, social, atividade física. Pessoal, nós estamos num ambiente domiciliar recheado de atividades de vida diária. E aí eu tenho desde tomar café, dormir, trocar de roupa, tomar banho, se alimentar, a rotina. Não abram mão de rotina. Parece isso maçante, todo mundo fala isso, mas não tem outra forma. A gente é estruturado, a gente tem as funções executivas que nos organiza para que essas atividades sejam realizadas. E aí são nessas oportunidades do dia a dia que a intervenção ela ultrapassa as 20 horas semanais quando o pai consegue ampliar essa intervenção para todo dia. E aí eu percebo que quando a família, a rede de apoio, o cuidador, os irmãos, eles compreendem esse processo, a gente tem uma resposta, não só, né, o que a literatura aponta, muito melhor, né? E aí a gente vem trazer alguns pontos, né, que é fundamental para a perspectiva ecológica para os profissionais, que é prestar apoio em ambientes naturais da criança. Não é sentado numa mesinha que eu vou estar ensinando, que eu vou ter uma resposta adequada. Vai ser naquele ambiente diverso que eu estou trazendo, um ambiente fazendo uma comida, estou vendo que tem gente fazendo comida que é legal, fazendo comida, preparando um suco, e aí a gente precisa promover essa participação em diversas culturas também diferentes. Eu escutei assim de uma mãe, mas a gente sempre passa pelo mesmo lugar, Karine, porque a gente quer evitar crises. E aí eu vou trazer depois que vocês passam por diversos problemas comportamentais. Por isso, a análise aplicada do comportamento é a ciência que vai nos nortear nessa abordagem e que hoje a literatura aponta que é que traz mais resultados. E aí a gente precisa fazer a análise funcional do comportamento, compreender a realidade daquela família e daquele comportamento, por que que eles estão acontecendo, para então a gente conseguir fazer saídas, promover maior participação. Então não é tão simples. Eu concordo que não é só vir aqui e fazer uma atividade, não. A gente tem uma etapa, é um processo. Nesse sentido, eu preciso sensibilizar a família para modificar esse ambiente. Mas eu vou ter que modificar o espaço físico, vou ter que modificar o espaço social, os membros da família, pode ser que tenha aquele membro que sempre critica, que sempre não rejeita. Quantas famílias eu escutei nessa entrevista do mestrado que não saem e não fazem visitas, não vão em lugares públicos por causa da dificuldade de comportamento deles. E eu fiquei muito assustada, porque ao invés da gente ensinar, da gente encorajar e mostrar por etapas, sensibilizar as nossas crianças e adolescentes para estar nesses espaços, nós, os próprios familiares, excluem. E aí nós queremos falar de inclusão, queremos falar de participação, mas quantos pais disseram e relataram que tem medo de não saber a reação dele? Então eu preciso mudar a noção temporal, né? E criar oportunidade, gente, não é criar oportunidade de forma violenta para a criança. Eu vou criando de forma gradativa, em espaços pequenos, com pessoas íntimas, com pessoas que ela tem vínculo, que ela tem confiança, para depois eu avançar em contextos mais complexos, né? Eu gosto de dar muito exemplo, então eu tenho que me policiar, porque eu lembro de um adolescente que a gente fez várias saídas e a gente ia numa lanchonete pequenininha. E a mãe falava assim, mas de novo vocês vão comprar pastel? De novo nós vamos comprar pastel. Enquanto houver necessidade dele ir. E nesse comprar pastel, ele não olhava, ele tinha dificuldade de pedir, dificuldade com dinheiro, dificuldade de conversar, de solicitar, fazer pedidos. E à medida que ele foi ganhando, ele
foi se encorajando e aprendendo habilidades sociais, porque isso é treinado e isso é ensinado, né? A gente não vai para uma lanchonete de forma aleatória, vou comprar um lanche, não é isso, né? Existe um planejamento, uma meta e uma intervenção terapêutica. E quando ele sai dessa lanchonete nesse dia, ele fala assim: Karina, hoje eu consegui comprar o pastel. A gente não precisa vir mais comprar pastel. E isso é um processo longo que não cabe a mim, só terapeuta. É um processo que é compartilhado, principalmente com os adolescentes. Nós precisamos dar voz aos adolescentes. E avançando para isso, por que então a intervenção precoce, né? Os familiares são tão importantes, porque são juntamente, em conjunto com a família, os contextos acessíveis e promotores de desenvolvimento, e junto com o trabalho em equipe. Por quê? Porque a família é uma constante na vida da criança, a família que se encontra na melhor posição para determinar as necessidades e promover o bem-estar da criança. A criança é ajudada quando a sua família também recebe ajuda, e os serviços e apoios devem ser prestados com base nas decisões e escolhas da família, enfatizando seus pontos fortes e promovendo as parcerias e colaboração entre todos os envolvidos nesse processo. Ah, Karina, você está dizendo que toda a responsabilidade é da família. Não. Eu estou potencializando vocês, pais, cuidadores, avós, tios, quem é que seja o responsável, né, naquele momento pela criança, a ser parte desse processo, a se interessar pela terapia, a entrar na terapia, perguntar para o profissional o que está sendo feito, né? E nesse sentido, esse artigo, eu queria só trazer uma conclusão dele, que ele traz que são numerosos estudos que falam da importância da intervenção, né, na precoce e pelos benefícios para as famílias, além do melhoria, né, do conhecimento, aquilo que eu já tinha trazido antes, mas um ponto importante que ele traz é que a família se torna membro ativo e participativo em todo o processo. Isso muda tudo. Eu deixo de ser um assistente, eu não só assisto a terapia do meu filho, como eu sou parte desse processo. E como parte do processo, eu questiono, eu tenho momentos de dificuldades em casa, eu relato para o profissional, isso é feito em conjunto, e aí esse processo é uma retroalimentação. Então, toda vez que um profissional ele vai trabalhar em conjunto com a família, ele precisa ter essa clareza que não é só incluir a família, eu preciso conhecer o tempo dessa família, né? E aí, trazendo alguns outros pontos, né, que os pais trazem na literatura, que a participação nas atividades de vida diária é o maior desafio deles e é a principal meta de intervenção. Mas há um número limitado de publicações sobre a evolução e o desempenho das crianças com TEA nas atividades de vida diária. Eu estou trazendo um ponto, né, só, e são respostas atípicas a estímulos sensoriais que limitam a participação e interferem nas rotinas diárias das famílias, né? Já estou trazendo alguns, só essas 3 frases já são suficientes para a gente discutir um mundo de coisas. Por quê? Quantas crianças hoje fazem atividades complexas, mas na hora de vestir uma roupa, de preparar um lanche, é tudo realizado pelos pais. Há uma dependência da criança, ela não sabe fazer o processo, né? E aí isso precisa ser treino de habilidades de autocuidado. E como é feito isso, tem todo um direcionamento, tem todo um programa para ser feito esse trabalho, né? E aí eu gosto muito dessa pirâmide que ela vem trazer para a gente, que há uma sequência, há uma etapa da aprendizagem, né? Desde o sensorial, que eu estou no sistema tátil, vestibular, paladar, audição, depois eu vou para o sensorial motor, no esquema corporal, no planejamento motor, né? Discriminar os dois lados do corpo. Aí, à medida que eu vou ganhando maior consciência, eu vou conseguir olhar para a minha mão, ter ajuste postural, melhorar a minha função de atenção, as habilidades linguísticas e visuais. E lá em cima, gente, no topo, está a atividade de vida diária, está comportamento e está a aprendizagem acadêmica. Ou seja, é um processo. Então, muitas das vezes, os pais chegam e falam, ah, Karina, eu quero que ele escreva. Eu quero que ele senta na mesinha e use o lápis, mas ele tem uma dificuldade sensorial, uma dificuldade tátil imensa, né? E aí eu vou ter que voltar lá nos outros sistemas, nas pré-habilidades, para depois conseguir avançar.
E aí eu trouxe algumas fotos, né, que são autorizadas pelos pais, não podem tirar foto, tá, pessoal? Só peço isso, por favor. De algumas atividades de vida prática que foram realizadas. Então, hoje ela já é adolescente, a gente foi comemorar o aniversário dela numa lanchonete, e o quanto foi rico esse momento, porque ela anda de um lado para o outro, e a mãe falou assim: não, ela não vai ficar quieta, ela não vai conseguir, ela não vai escolher. A mãe trouxe vários empecilhos, e por incrível que pareça, ela nos surpreendeu, porque ela escolheu o cupcake, foi para a mesa, comeu tranquila, estava organizada, e essa possibilidade de sair do ambiente do consultório para o ambiente da vida, né? E aí, outro momento foi uma criança preparando o lanche. Primeiro a gente foi preparar no consultório, ela estava de roupa de avental. Então, é uma atividade ainda com uma criança bem menor, que eu estou ainda lá nas etapas iniciais do processo, né? Eu ainda não posso ir para a rua, porque eu ainda estou em etapas de limitação, de linguagem, de pedido, e aí a gente precisa ir por etapas. Essa foi um treino de atividade de colocar um lanche, de ir para a padaria novamente, e o quanto, né, hoje é muito querido, depois vocês podem também acompanhar, contar dinheiro, saindo na rua, tendo que atravessar a rua, andar com independência, sempre andava de mão dada com os pais, né, não tinha essa segurança de andar na rua, ter que pedir para o atendente o bolo, como é que seria, se teria dinheiro suficiente para poder fazer ou não essa compra, e aí eu tenho que lidar com questões matemáticas, com habilidades sociais, e tenho que lidar com questões linguísticas, né? Porque não é só chegar na padaria e apontar, eu vou ter que também, de certa forma, escolher. Então, tem muitas habilidades envolvidas. Aí você fala assim: ah, Karina, eu nunca saí de casa com meu filho. E aí só é treinado isso aqui na sua terapia. Pensa quantas oportunidades a gente perde nessa hora, né? Para trabalhar esse conjunto de propostas que eu estou falando aqui com você, desses objetivos, na verdade. Atividades em casa, de treinar, né? De colocar o leite, preparar o próprio café, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou tomar. Atividade de colocar um sapato, de como que se coloca uma meia. Gente, habilidades básicas, as crianças não sabem amarrar sapato, os adolescentes estão com dificuldade de fazer laço, isso é treinado em casa, não vão abrir mão dessas habilidades que vocês, pais, têm total potencial para poder realizar. Habilidade de conhecer, ir ao supermercado, fazer compra, né? Ele não conhecia as frutas, não conhecia cheiro, não conhecia peso, não sabia nomear, não sabia identificar. E nesse dia foi muito importante porque os pais ficaram muito emocionados, porque ele teve uma resposta totalmente adequada, funcional, foi totalmente, né, direcionado naquilo que precisava. A gente foi comprar laranja ou ia comprar melancia, ele teve a oportunidade de escolher a fruta na hora, ao invés de ter que já ter aquilo planejado, né? Então, foi muito rica essa atividade. E aí, que são algumas referências bibliográficas, a gente está falando, para falar, a gente precisa estudar muito, muito, muito. Então, isso é um pouco do que a gente está, né, tá podendo iniciar a nossa conversa. E eu gosto muito dessa frase do Stephen Hawking, que fala que inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Por que que inteligência é a capacidade de se adaptar, né? Quem conhece a história dele foi um grande físico, né, que ele foi perdendo depois, ele teve esclerose, ele foi perdendo toda a movimentação até conseguir mexer depois só com, com um aparelho, né, com os olhos, mas escreveu vários livros, ganhou o prêmio Nobel, e aí assim, muitas das vezes a gente para diante das dificuldades, a gente não acompanha as mudanças que estão acontecendo. E o meu convite para vocês pais nessa conversa de hoje é que, assim como há uma variação dos sintomas no espectro, né, do transtorno do autismo, eu sei que são mães atípicas que envolvem outras dificuldades, outras, né, desenvolvimento atípicos, Nessa né, mas a gente terminar focou de especificamente aqui. nisso, a gente precisa Quer poder ouvir? olhar para a Fone? capacidade do outro e ir mudando essa realidade, né? Nós somos responsáveis em propiciar um ambiente favorável, um ambiente de aprendizagem, um ambiente que seja de ensino, e aí eu vou ampliar esse ambiente para as escolas, para os restaurantes, para a inclusão, supermercado, né? Para que seja cada vez mais prioridade, né? Esse atendimento a eles, né? E a Adélia Prado, que é minha, né, nossa poeta e conterrânea de Divinópolis, ela fala: dor não tem nada a ver com amargura.
Acho que tudo que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver desdobrável, cada dia mais rica da humanidade. Então fica esse meu convite. Independente da dor que a gente está passando hoje, a gente precisa se colocar à disposição da aprendizagem, a gente precisa ser flexível, essa pandemia nos convida a ter flexibilidade cognitiva, a ter flexibilidade no humor, flexibilidade, né, nas nossas tarefas de casa, e isso nos coloca como seres humanos mais propício para a evolução. E quanto mais a gente evolui nesse processo, mais a caminhada se tornará possível para os nossos meninos também. Então, fica meu muito obrigada, meu agradecimento, e fico à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida de vocês. Karina, eu estou aqui no carro, mas eu te ouvi muito. É uma satisfação ter você com a gente. Eu vou passar as perguntas para as mães. Quanto tempo que a gente tem de pergunta, Karina? Quanto tempo? Não, estou disponível para você. Uhum. Então, eu não estou... pelo celular aqui, eu não consigo ver todas as mães que estão aí, né, que estão pedindo. Mas a Maria Júlia consegue, eu vou pedir para Maria Júlia e passando para as mães que estão colocando a mãozinha, estão pedindo para participar, para fazer as perguntas. Pode ser assim, Karina? Claro, pode sim, sim, estou aberta, à disposição. Então, Maria Júlia, você pode mediar as perguntas? Eu quero agradecer a presença dos professores da APAE aqui de Goiânia, e fiz uma visita hoje para a diretora que está assistindo a live, a Meire, e para todos os coordenadores. Eu fiquei extremamente encantada com o trabalho deles, com o trabalho remoto que eles têm feito. É maravilhoso você ver uma APAE tão bem cuidada como eu vi aqui em Goiânia. Muito obrigada, Meire, e os professores que estão presentes nessa live. Karina, você é um presente Oi. para nós, viu? Ah, fico Obrigada por feliz. tudo. Que Passa aí as bom. perguntas para Maria Júlia. Laura Cristina, pode falar. Deixa eu sair daqui, eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Só para ficar mais fácil, que eu vejo vocês. Pronto. Tinha alguém querendo? Ah, tá. Foi errado. Alguma pergunta, comentário, estou à disposição, gente. A A mãe que proposta, na quiser verdade, é uma fazer. discussão mesmo, né? Sim. Eu queria até escutar de vocês. Parece simples isso que a gente está falando, né, na teoria, e aí a realidade eu sei que não é a mesma, né? A gente tem diversos fatores que dificultam que a intervenção aconteça em casa, mas a gente sabe o quanto ela é essencial nesse processo e ela é transformadora, né? E é a literatura que está trazendo isso, né? Porque eu já acho legal, né? Porque é bonito. Então, cada vez mais esse convite de vocês pais, assim, nos colocarem, nós profissionais, a questionar, perguntar, para isso que a gente está aqui disponível. Tem uma pergunta aí, Karina, que é a seguinte, da Suelen. Meu filho já consegue contar, mas não consegue ainda falar sobre diálogos. Eu acho que isso é uma questão bem presente no autismo, né? A gente até conseguir fazer com que eles contem o que aconteceu, o que eu acho que foi essa a pergunta da mãe. É mais difícil. Ela fala sobre isso. Acho que eu li Eu aqui, acho fala que é muito Ellen dela. ecolalia, sem sentido de nada, tipo, estamos brincando de falar as cores, ele de festa do lobo sonoro. Eu gosto sempre, eu não sou fonoaudiólogo, mas eu acho que a gente precisa estudar da comunicação, o quanto ela é complexa, né? A comunicação não é uma caixinha isolada. Então, a gente precisa ter várias outras habilidades que precisam ser ensinadas até a gente chegar nessa fala. Quando a gente pensa lá na linguagem, eu gostei muito da fala do Dr. Gadia, que ele traz assim, a criança vai falar? Bom, a pergunta deveria ser: qual é a forma de comunicação hoje do meu filho? Porque falar, a gente está num processo, mas a comunicação a gente expressa de várias formas. A gente expressa olhando, a gente expressa apontando, com gestos, né? Com tentativa, com olhar, e aí a gente precisa pensar que para chegar nessa fase de relato
de história, relato de frases, relato de acontecimentos, é uma habilidade muito complexa. E aí eu preciso passar ainda pela construção de aprender palavras, aprender frases, depois vou aprender palavras, objetivos mais simples, até poder ter a oportunidade de construir o diálogo, né? E tudo isso a gente começa pelo brincar. Por isso que o brincar, o modelo Denver hoje é a nossa referência, né? Que é esse engajamento, ele vai ser nas habilidades do dia a dia, tem toda uma etapa de como brincar. E aí, né, quando a gente fala para a mãe que pergunta, não tem profissional na minha cidade, essa é uma tarefa difícil mesmo, né? Como vem falando o Thiago Lopes, que é uma tarefa quase impossível hoje, porque realmente é muito difícil a gente ter todos os profissionais capacitados para que essas habilidades sejam desenvolvidas, né? Por isso a presença do AT em casa, né, gente? Que é tão fundamental. Tem mais alguma mãe que queira perguntar? Pode ligar o microfone e perguntar, não precisa digitar, não. Acho que é mais fácil, né, A Karine? Pode perguntar, isso. Viviane Gomes. Boa tarde. Karina é uma Oi. TO daqui de Divinópolis, né? Nossa querida TO, que muito nos ajuda aqui, né? Eu amo as lives dela, as palestras, os eventos, né? Ela é uma pessoa muito iluminada. Karina, eu queria te fazer uma pergunta. Como professora, né? A gente vem tentando fazer esse trabalho com a família no período online. Só que algumas famílias não dão um retorno para a gente das atividades que a gente encaminha. E a Sim. gente fica naquela angústia, né? Porque será que está fazendo, não está fazendo com a criança? Às vezes não nos dá a oportunidade de estar conversando com a criança também, para a gente ver, né? Se ela está Uhum. bem ou não. Então a gente faz videochamadas, aí às vezes não passa para a criança nem nada. Então, o que você orienta para as famílias nesse sentido, Nossa. né? De estar mais presente com a escola, né? De tentar fazer esse trabalho junto. O que você pode estar falando aí para estar ajudando a gente, né? Enquanto escola, enquanto família, para ajudar nossas crianças aí, que eles estão num período que eles vão ficando cada vez mais depressivos. Bom, você traz, Viviane, delícia te escutar, querida, uma professora super dedicada, viu, gente? Já está falando de MTO, mas é uma professora dedicadíssima, estudiosa, e isso é muito legal, porque a gente vai conhecendo, né, as mães, os pais, os profissionais, então, obrigada aí. A Viviane traz um ponto fundamental, né, gente, que a gente está questionando, que é a pandemia, a vida online, e a gente sabe que é quase impossível. Eu faço os atendimentos com os pais, com as crianças, nem todas suportam a tela. E aí, Viviane, fica esse grande desafio para vocês, professores, em sensibilizar essa família, em convidar essa família a estar mais próxima, a escutar por quais são as dificuldades, por quê? Muitas das vezes as famílias estão desistindo. Infelizmente, na pandemia, e eu entendo perfeitamente, gente, tem um cansaço, uma sobrecarga, né? Muitas demandas profissionais, pessoais, esposa, e aí vocês, professores, precisam se desdobrar para que consigam, né, ter uma maior parceria com essa criança. Eu não vejo outro caminho se a gente não sensibilizar as famílias e a motivá-las para ter um trabalho direcionado, gente. PDI, por favor, escolas, foquem em habilidades que sejam de acordo com aquele aluno, né? Eu já recebi de uma mãe que a escola estava mandando desenhos com letra pequenininha, a criança nem lê, não estava entendendo a tarefa. Quem estava fazendo a tarefa? Os pais. Então, eu percebo que a escola precisa estar muito alinhada nesse sentido com a matéria, com o conteúdo, com o significado que está sendo passado, para evitar esse abismo que está aparecendo, né? Muitos pais, se a gente for abrir esse espaço da escola aqui, a gente vai ter uma realidade extremamente, talvez, isoladora, né? Assim, porque não está fácil mesmo, né? O meu convite continua sendo de vocês, pais, continuarem cobrando no sentido de parceria, desse modelo colaborativo, e as escolas terem essa possibilidade também de ser mais acessível com a realidade daquele aluno, né? Responde, Viviane.
Eu sei que não te respondo, eu queria te dar uma receita, mas eu não vou te dar essa receita porque eu não tenho. Porque o Ah, trabalho é individualizado, o trabalho é de formiguinha, né? O trabalho é um a um, e aí a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que a gente, o convite, né, do online não é só resgatar as crianças atípicas, não. Eu estou vendo muitas crianças típicas que isso. não estão participando da vida acadêmica online. E aí a gente fica cobrando das crianças atípicas, sendo que tem professor que vai dar aula, é o mesmo tom de voz, a mesma forma, e aí não tem aluno que segura. Então, eu falo que a gente tem uma responsabilidade quando está no online, de ser dinâmico, de mostrar, de falar, de ter vídeo, de ter foto, porque se a gente só falar, pode ser que eu não consiga prender a atenção de quase ninguém, se eu tiver pelo tom pelo tom de voz, né? Pode Sim, falar, Viviane. responde sim, viu, Karina? Mas eu falo assim, não sei, porque os professores de apoio tentam entrar em contato com a família, e a família nunca tem um horário para estar fazendo com essa criança, porque os pais estão trabalhando, né? Às vezes Sim, fica difícil, aí o professor também às vezes não pode ser fora do horário dele, né? Fica aquela... E quem está perdendo é a criança, né? É o isso. Acho que aluno. você, exatamente, você traz um ponto que É, precisa ter disponibilidade da família. é, Isso eu não posso fazer pelos pais. Só que não vamos achar que é só disponibilidade. Teve muitos pais, isso acho que é um dado importante, que cancelaram a minha entrevista do mestrado porque passaram por processo de depressão nesse período, de uma semana para outra, tiveram dificuldades emocionais. Então, assim, antes da gente até julgar essa família que ela não está atendendo, que ela não está fazendo o trabalho, escuta essa família, tem uma dor, tem uma dificuldade, né? E aí foi impressionante, eu tive muitas pessoas desistindo da entrevista, e olha que eu achei que seria fácil, né? Então, na verdade, a gente precisa realmente acolher essa família e escutar, né, Viviane? É um trabalho muito lento mesmo, não acho que é tão simples, não. isso mesmo, né? E que as famílias estejam aí, que né, por mais difícil que seja, por mais assim, o trabalho, o cansaço, né? Olhe para o seu Isso, filho, ele precisa do contato com o professor, porque ele sente essa falta, né? Ele estava acostumado naquele ritmo no presencial. Se você perfeito, tira sim. isso, né? Se tira isso dele achando que ele não está sentindo, ele está. Às vezes ele pode Uhum, não expressar, mas ele sente, isso, né? é E isso é mesmo. importante, e a gente fica frustrado enquanto profissional de não estar tendo esse contato, né? Por mais que a gente tenta, a gente, aí, o que você falou, a gente não pode forçar a família, a De gente tem que forma. procurar entender o que está acontecendo, né? E Sim, eu sei que sim. se um ali for flexível, né? Ah, hoje eu vou te atender fora do horário, ah, você também me atende, né? Vai ter um jeito, tem que chegar essa criança, né? Porque Sim. isso aí é preciso, né? Mas É, obrigada, viu? e eu percebo que isso também alcança os adolescentes, não é só as crianças pequenininhas, Isso, não. sim, sim, todos os alunos, né? Todos os alunos. Acho que a educação tem um grande desafio pela frente, viu, Viviane? Vocês, Isso professores, mesmo. estão sendo, assim, guerreiros demais da conta. E os pais também, viu? Os Também, eu pais sei. estão de parabéns, porque é eles que estão ali direto com a criança e respondendo nas escolas, né? Fazendo as atividades com os filhos, né? Isso, E foram pegos de última hora aí, sem saber de nada, igualzinho a gente, professor, e eles estão aí desempenhando um papel muito bonito, né? Que a gente uhum, reconhece isso aí, viu? A exatamente. todo momento, não é que a gente está satisfeito com essa situação, não. A gente está vendo que eles estão ali, né? Estão ali com a gente. E vai passar isso aí, logo, logo a gente vai estar na escola de novo, né? Se Deus quiser. Vamos, se Deus quiser, essa pandemia vai passar. Obrigada, viu, cara? Imagina. A Ellen fez uma pergunta. Gostaria de saber se posso fazer todas as atividades sensoriais básicas, ou, por exemplo, se eu fizer atividades com bolinhas de gel, das quais ele tem aversão, seria desnecessário. Ellen, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho muito cuidado antes de falar de uma atividade sem uma análise desse processo. Qual é a idade? Porque eu já fui numa PAI, 25 anos a turmas adultos, e quem cortava a unha do pé deles eram os profissionais e passava esponja debaixo do pé para trabalhar a sensibilidade. E isso me assustou muito.
Então, antes de eu propor uma atividade, eu iria conhecer quem é seu filho, porque todas as atividades elas vão ser coerentes, desde que seja pertinente com a idade, com as necessidades, né? Se eu tenho uma criança de 0 a 2 anos, trabalhar com bolinha de gel, ou uma criança dela, seus 4 anos, vai ser extremamente importante, porque eu estou trabalhando sensório motor, que a criança tem essa dificuldade no primeiro momento, mas eu vou trabalhar sensibilização, aí eu preciso fazer uma avaliação de integração sensorial para saber se é só uma versão, se é só uma questão tátil. Então, nada é tão só simples, tá? Tenho muito cuidado de não ficar respondendo assim, usa bolinha, usa papelzinho, porque a atividade sozinha, ela pode perder todo o sentido, né? E isso é um ponto que eu tento não infantilizar de forma alguma, mas se essa é uma necessidade dessa criança, com certeza precisa ser trabalhado. Eu tenho muito medo das dicas. E porque É, fica generalizado demais, então eu gosto muito do individual, por isso que eu tenho um pouco de, né, de cuidado nesse sentido. Larissa pode eu falar. acho que a Vânia fez uma pergunta. Vânia, pode perguntar. Tem uma mãezinha que fez uma pergunta aí. É a mãe Vânia. Fala, Meu, Vânia. cadê a Vânia? Tá aí? É a Vânia de Liga seu Araújo. áudio, Ela tá com a Vânia. câmera. Oi, Vânia. Não estou te escutando. Eu não estou escutando, gente. Ela É está só sem eu. áudio. Eu vou pedir para a Maria Júlia ler a pergunta dela para vocês. Tá bom. Maria Júlia, lê a pergunta da Vânia para a doutora Karina. Sim. Meu filho tem 2 anos e 5 meses. Ele está se desenvolvendo muito bem, mas ao apontar a distância não vem. Estou ficando preocupada. Deixa eu voltar aqui. Então, Vânia, não se preocupe, está no caminho. A gente precisa ter uma etapa, né? A gente vai lá no apontar próximo, apontar a distância, depois olhar. Eu vejo que vocês pais vão ficando preocupados, porque de repente ele aponta, mas não olha, ele brinca, ele pede dar, mas não fala, não dá o gesto, né? O que eu falo muito é que precisa estar funcional essa comunicação. Se o apontar dele nessa hora ele ainda está precisando de pegar a sua mão e levar até a tarefa, você pode perguntar para ele quando você chegar mais perto: então você quer aquele biscoito. Então você vai fazendo por aproximação. Então, às vezes, ter uma distância muito grande, pode ser que esse comando para ele fica difícil. Porque você vai falar assim para ele: você quer o controle que está lá em cima da televisão? E aí é um comando que talvez ele não sabe o que é em cima da televisão. Então, eu falo que a gente precisa também, quando a gente fala apontar a distância, ser coerente com qual distância e se ele está tendo compreensão de conceitos espaciais, conceitos temporais, se ele está tendo noção da instrução verbal, se ele consegue seguir 2 ordens, né? Pega o biscoito em cima da mesa. E aí a gente fica exigindo deles de forma muito complexa e perde a oportunidade de fazer a habilidade de apontar nos momentos mais curtinhos. Então, vamos por etapa, ver o quanto você está exigindo dele, o quanto a gente tá tornando muito complexa essa tarefa. Não sei se responde, ajuda? Então, tá bom. Tem alguma outra mamãe que queira fazer pergunta? Tem a Silvânia, falou: doutora Karina, meu filho tem 15 anos, queria sobre o marco de desenvolvimento para essa idade. Então, Silvânia está aí. Silvânia, vamos pensar que nessa idade a gente já considera a importância de uma avaliação neuropsicológica, porque aí, praticamente, ele já seria quase que independente em todas as atividades, né? Preparando nas habilidades acadêmicas, mas aí eu preciso saber o QI dele, a função executiva, a memória, a atenção. Eu preciso conhecer todas as funções cognitivas para depois saber qual que são as habilidades que ele já precisa.
ele praticamente seria um jovem com habilidades, né, com capacidade de fazer tudo, de preparar um trabalho, de começar a fazer funções de ir numa padaria, de ir numa lanchonete, de ir numa farmácia, de ir ao banco, mas sem essas habilidades, sem uma avaliação neuropsicológica, não é possível a gente ter esse conhecimento e poder dizer qual que é a habilidade hoje ele faz ou não. Para os adolescentes, o primeiro passo tem sido essa avaliação, para depois a gente avançar naquilo que ele não faz e aquilo que ele deveria fazer. Responde, Vânia. É a Vânia? É a Karina? Vocês vão ter que ir me situando. A Maria Cristina fala para a gente sobre como lidar com uma criança que tem uma resistência ao não. Olha, gente, essa pergunta é facinha, não é, de responder? É só o João que tem dificuldade com resistência com o não? Se eu ligasse a câmera aqui, Maria Cristina, eu acho que ia ter um tanto de mãe levantando as mãos para poder falar que está junto com você. Não é verdade, gente? Quem está de câmera ligada aqui, dá um suporte para a Maria Cristina para ela ver que ela não está sozinha. É fácil lidar com o não? Não! Então a gente precisa da alternativa. Aí, ó, várias pessoas, viu, Maria Cristina, estão sendo dividindo esse momento com você dessa dificuldade. Porque é a parte mais difícil, né, gente? Primeiro que tem a ver com a rigidez cognitiva, com comportamentos repetitivos, eu quero daquela forma, e a criança não abre mão daquele ritual, dificuldade com compreensão do que é o não, a questão desafiadora, a falta de antecipar a rotina. Eu sei que a criança senta na mesa e vai lá e puxa o forro de mesa. O que os pais fazem? Monta a mesa, põe o forro e põe o prato. Não pode sentar na mesa, não pode puxar o forro. Se eu falo esse não, eu estou, de certa forma, reforçando aquele comportamento. O que eu vou preferir fazer? Preparar uma mesa sem o forro, já sem as coisas que vai quebrar, para evitar falar o não. Então, eu gosto muito de pensar em alternativas e comportamentos antecipatórios, e não focar no não, porque muitas das vezes a gente perde a guerra. Quem já perdeu a guerra com o não? Eu já perdi no consultório, eu não vou mentir para vocês, não. E eu estava com uma criança no meio do supermercado, ela pegou a bandeja. Não é uma guerra. A Larissa está falando que não é uma guerra. Esse adolescente, essa criança pegou a bandeja, jogou no meio da... Na hora que a gente estava passando no caixa, falou assim, eu não vou pagar esse iogurte e eu não vou levar para casa. Isso eu no meio do supermercado, só eu e ele. O que vocês acham? Como que a gente faz? O caos já foi instalado. Claro que ele ia entrar em crise depois, né? Então, se eu não percebo os sinais do que está acontecendo, gente, eu vou ter uma chance muito maior de dar errado. Quando eu falo sinais, se o barulho incomoda, eu tenho que estar atenta. Eu vou ficar num lugar onde é super barulhento? Claro que eu vou fazer por etapa. Se eu tenho uma criança que tem muita dificuldade de lavar a cabeça, eu vou lá enfiar a criança na cabeça para tomar banho, sem perguntar para ela se ela gosta ou não. Aí você fala assim: você quer lavar a cabeça? O que ela vai responder para você? Não, claro que ela não quer. Então eu vejo que nós, né, profissionais nessa hora, eu prefiro trabalhar com antecipação. E depois, vocês pais, à medida que vão conhecendo o filho de vocês vão tendo mais possibilidade de fazer esses manejos comportamentais. Tem sentido? Se algumas mães estiverem solidárias, quiser compartilhar, porque eu acho que essa é a etapa mais difícil, gente, enquanto eu não aumentar o repertório. Karina. Oi. O Augusto, meu filho, arrumou uma forma de fazer eu parar de falar não para ele. Aí ele fala assim, eu acho que ele cansou, porque eu falava, não, né? Quando eu vi, já tinha, né? A gente já, Sim. Mesmo delicadamente, solto não, né? Não. Isso. Aí ele arrumou, agora ele fala assim para mim, eles vão se autorregulando com o tempo e vão mostrando para a gente o que eles não gostam. E aí, quando eu falo não, ele fala, mãe, foi brincadeirinha. Fala, mãe, foi brincadeirinha. Foi brincadeirinha, não queria dizer não, queria dizer agora, vamos fazer outra coisa. É só mudar. Mas o que eu acho interessante falar para as mães é que meu filho está com 13 anos. Isso, que, Larissa. com o passar do tempo, eles vão se autorregulando e dando pistas para nós do que eles não gostam. Então, ele arrumou essa palavra para mim. Fala, mãe, que esse não é brincadeirinha. Eu não quero ouvir que você fale isso para mim.
E, gente, de novo, né? O não para uma criança de 2 anos é totalmente coerente à birra, concorda? Vamos lá lembrar de novo o marco do desenvolvimento, ele vai ser fundamental. O não para um adolescente, completamente coerente, ele vai ficar te desafiando. Então, a gente precisa também, de novo, só barulho aqui na rua. Preciso de novo entender a idade, por que ele está tendo esse comportamento tanto do não, por que está tendo tanta birra. E aí, de novo, não é uma resposta, eu não vou dar conta dessa resposta geral para todo mundo, mas a gente precisa de novo entender em quais momentos esse não está sendo tão provocado, né? Vai ter várias perguntas, né? Com o meu filho não tenho problema com o não, mas meu marido que é autista, até hoje ele não aceita o não. Olha, gente, os adultos estão aí. Esquecemos de falar Mas, dos adultos. Os Karina, adultos estão chegando. Oi, mas, Maria Karina, Cristina. por exemplo, a situação, eu sempre volto, né, naquela frustração da pracinha que eu sempre te falo. Por exemplo, com a Bárbara e outro dia, nesse último final de semana, com uma amiga minha me ajudando, que foi junto com a gente, ele ficou um tempão correndo, brincando da metade da pracinha para o final, e ele não correu tanto em direção à rua. Parece, é o que eu sempre te falo, parece que é uma atitude assim, vou desafiar minha mãe, já que ela não consegue correr. E aí ele olha para trás, sorrindo assim, tipo, poxa vida, ela tá levando na brincadeira, eu vou correr para a rua. E aí eu sento, explico, falo, meu filho, é perigoso aqui, passa carro, a gente vai ter que ir embora, porque mamãe não consegue correr, aqui não pode correr, corre para lá. Ele sempre faz o oposto, então por isso da dificuldade de voltar sempre nessa pergunta, porque assim, claro, tem outras situações, tipo tirar ele de dentro do carro na hora que chega na garagem, é uma, mas tem coisa que não consigo antecipar, sabe? Porque, tipo assim, eu vou continuar tentando levar ele nos lugares, é claro, eu não vou querer fechar ele e falar assim, não, eu não vou mais passear com ele na pracinha, então. E aí, o que a gente conversou daquela guia do braço, você acha que é uma coisa assim que é extrema, vai traumatizar, posso tentar, o que que você acha? Bom, na verdade, só para a gente ser mais cauteloso, senão a gente vai entrar em assuntos muito específicos, né, Maria Cristina? Mas lembrando que o João está no início do tratamento, e aí eu acho que pra gente, nesse início de tratamento, a gente tem muita dificuldade do não, porque o repertório de brincadeira, o repertório de socialização, repertório de comando está muito baixo ainda. Então, a gente ainda tem um vínculo, uma vinculação com você que está em construção. Então, a gente tem vários fatores que dificultam ainda esse processo. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai aprofundar, mas pessoalmente a gente vai conversar sobre o João, sobre tudo isso, viu? Mais alguma pergunta, Maria Júlia, para a gente caminhar para finalizar? Karina, eu queria finalizar, porque eu sei que você está cansada. Eu só tenho uma pergunta que uma mãe fez no. Tem Sim. duas perguntas, eu acho. Uma mãe que já tinha feito hoje num grupo do Terapia de Mães, eu acho que ela tá ansiosa para saber essa resposta. Eu falei que você ia dar para ela, que é a mãe que está perguntando aí do sabonete. E aí eu acho que depois dessa mãe, a gente pode deixar o seu Instagram e elas podem te enviar no direct. Sim, a Eliane está perguntando como lidar com meu filho que come sabão. Já tirei do alcance dele, mas na hora do banho é uma briga. Gente, você sabe que a gente vai ter assunto pro resto da noite, não tem? Porque cada uma dos nossos meninos tem uma especificidade. E, de novo, comer sabão é uma questão sensorial, é uma questão comportamental, é a necessidade do cheiro, é uma necessidade de comer. Por quê? Eu gosto sempre de trazer isso, Eliane, assim, de fazer uma análise funcional da situação. Porque eu posso comer sabão porque eu gosto de sentir as bolinhas saindo da minha boca. Ser extremamente brincadeira, e aí eu como sabão, sai aquelas bolinhas e eu acho graça. Eu posso comer sabão porque eu brinquei pouco durante o dia e a hora que eu tenho de brincar é na hora do banho. Eu vou comer sabão porque eu gosto de ver o sabor. Então vocês estão entendendo o tanto que é complexo quando a gente pensa numa pergunta dessa, não é porque a gente não tem uma resposta direcionada. Então, ó, aí tem gente falando que minha filha típica também gosta de sabão. Eu também conheço crianças típicas que gostam de comer sabão. E aí, mesmo que eu antecipo, como é que é ao longo do dia? Será que eu tenho brincadeiras com essa criança ao longo do dia? De lavar vasilha, gente, com bucha? Será que eu tenho experiências ao longo do dia de experimentar mais a bucha?
para chegar no final da hora que eu estiver próxima do sabão, eu ter menos ansiedade de ver esse sabão? Não sei. Então, para cada uma dessas situações, é importante a gente pensar o que está por trás dessa motivação, né? Na entrevista do mestrado, eu estava com uma criança de 7 anos que ela tomava 12 mamadeiras. E aí? Aí eu estou vendo uma mãe perguntando assim, como ajudar uma criança com seletividade severa? Dificílimo, a gente tem um processo, a gente precisa de vários profissionais, a gente precisa conhecer bem essa criança, a gente precisa entender se é por causa do cheiro, da textura, do sabor, da cor. Tem criança que só toma suco amarelo, gente. Até você descobrir que a criança só toma suco amarelo, você já passou por uma caminhada, né? Então, assim, quando a gente fala de processamento sensorial, quando a gente fala de necessidades sensoriais, eu vou ter que ir por respostas ou hiperrespostas. Então, eu tenho crianças que vão ter muita busca e eu vou ter criança que vai ter pouca busca. E aí, a gente já sabe na literatura que de 80% a 90% das crianças hoje têm dificuldade sensorial. Tanto que foi incluído no critério diagnóstico exatamente por causa disso, dessas questões que vocês estão trazendo, que elas hoje, e isso é um dos pontos da minha pesquisa, por que essas questões sensoriais afetam tanto hoje as atividades de vida diária? Porque o que era para ser um banho simples vira um estresse, né, Eliane? O que era para ser uma atividade tranquila se torna um estresse para a família toda, desorganiza todo mundo. Então, será que se eu conseguir brincar com essa criança antes de espuma e o banho ter um outro caráter, vai dar certo? Eu estou aqui pensando em hipóteses, né, gente? Eu sou nessa hora como pesquisadora, como profissional, de pensar com vocês pais e analisar junto comigo os comportamentos, porque cada um vai ter uma resposta diferente para um comportamento, né? Responde, Eliane, nesse sentido, a Josiné com a questão da seletividade severa, nossa, meu Deus, eu acho assim, eu tive uma oportunidade de fazer um curso com uma nutricionista, que ela foi falar sobre como que é o intestino que tem sido estudado, né, das crianças com autismo, e eu fiquei impressionada, porque como a gente precisa ainda estudar mais nessa área, para a gente poder compreender melhor que não é só uma questão tátil, não é só uma questão de cheiro, né? É muito mais complexo, esse fisiológico, e a gente precisa ampliar nossas intervenções e quantos estudos já tem nessa área, né? E eu vejo que ainda a gente tem uma caminhada, porque ainda a gente está focado na questão que ele tem dificuldade de pegar carne, ele tem dificuldade de comer, mas é muito, muito além disso, a gente precisa ampliar esse nosso olhar quando a gente pensa na alimentação e na questão sensorial, né? É um assunto que, como é do meu mestrado, eu vou falar com vocês até, porque eu adoro, eu estou mais estudando, porque eu fico muito, assim, eu me questiono muito, assim, por que Karina, essas necessidades, né? Oi. Você pode vir sempre aqui no Terapia de Mães falar com a gente? A gente volta. Você pode vir quantas vezes no mês? Uma vez por mês? É muitas perguntas, né? E é muito bom te ouvir falar, Karina. É muito bom. E a gente tem muitas dúvidas. Talvez para o terapeuta, Eu imagino. nossa, isso daí é tão simples, mas para a gente é um bicho-papão. Eu vou te falar sério, o negócio daquela machequina do Augusto deu um trabalho agora. Nossa. Essa estereotipia é uma estereotipia que a gente precisa tirar das crianças. Eu falo para as mães que estão começando essa caminhada, não deixa, porque eu brinquei e hoje já é uma questão muito grave aqui em casa, depois te conto. E outra questão que é importante, você falando sensorial, que eu lembrei agora, só para encerrar, beber água demais. O Augusto bebia tanta água que eu falava, graças a Deus, esse menino não vai ter gripe, não vai ter nada. Beber nesse tanto de água, toda hora que ele via água, ele tomava. Eu falava, que menino que gosta de água, que menino saudável. Ele era bebê, né? E eu não sabia que isso era uma estereotipia. Uhum. E depois, assistindo uma live um dia, que eu vim saber, nossa, que o Augusto bebia aquele tanto de água para se autorregular. E eu não tinha ideia que aquilo era uma forma de comunicação. Ele fazia tanto xixi, não gripava, que eu achava bom. Nossa, que bom, né? Tá fazendo muito xixi, não tá gripando, é bom para os rins. Mas hoje eu sei que era uma forma de comunicação, que era uma autorregulação. Karina, tem muitas perguntas. Eu sei que você trabalha muito. A Karina está com a gente na pós-graduação de autismo na adolescência e vida adulta.
Também, né, Ali? Também agradeço a sua presença aqui. A Maria Júlia, eu acho que ela colocou o link aí na tela do Terapia de Mães, para quem quiser participar. A gente tem uma palestra por semana. Vamos começar um curso de Montessori, Karina faz uma propaganda para a gente. Pode E mandar. eu quero dizer para vocês, muito obrigada, Karina, muito obrigada a todas as mães. Você é maravilhosa, você é um presente na vida dessas mães aí de Divinópolis, nas nossas lives, por Ai, onde você fico passa, muito feliz. estudiosa. E agradecer a todas as mães presentes e agradecer a nossa parceira aí do Terapia de Mães, Maria Júlia Varela, que é autista, pedagoga, especialista em educação inclusiva, que está fazendo aí muitas lives falando do diagnóstico em adulto, falando sobre bullying, Fantástico. sobre leis, falando sobre inclusão.